Dando continuidade à leitura do Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público, nona edição. Então, vou dar continuidade à leitura, ao estudo. No caso de devolução de saldos de convênio, contratos e congêneres, deve-se adotar os seguintes procedimentos. A. Se a restituição ocorrer no mesmo exercício em que foram recebidas transferências do convênio, contrato ou congênere, deve-se contabilizar como dedução de receita orçamentária até o limite de valor das transferências recebidas no exercício. B. Se o valor da restituição ultrapassar o valor das transferências recebidas no exercício, o montante que ultrapassar esse valor deve ser registrado como despesa orçamentária. E C. Se a restituição for feita em exercício em que não houver transferência do respectivo convênio ou contrato, deve ser contabilizada como despesa orçamentária. Exemplos de restituição de saldos de convênios, similares aos casos de receitas extintas. Aí tem convênio contrato 1, exercício X1, receita R$100, restituição a ser efetuada R$20. Contabilização como dedução de receita, no valor de R$20. Convênio, contrato 2, exercício X1, receita R$60. Exercício de X2, receita R$40, restituição a ser efetuada R$30. Contabilização como dedução de receita, no valor de R$30. Convênio, contrato 3, exercício X1, receita R$60. Exercício X2, receita R$40. Restituição a ser efetuada R$50. Contabilização como dedução de receita no valor de R$40 e contabilização como despesa orçamentária no valor de R$10. Convênio contrato 4. Exercício X1, receita R$100. Exercício X2, não houve receita. Restituição a ser efetuada R$30. Contabilização como despesa orçamentária no valor de R$30. Recursos cuja tributação e arrecadação competem a um ente da federação, mas são atribuídos a outros entes. No caso em que se configure em orçamento apenas o valor pertencente ao ente arrecadador, deverá ser registrado o valor total arrecadado, incluindo os recursos de terceiro. Após isso, estes últimos serão registrados como dedução da receita e será reconhecida uma obrigação para com o beneficiário desses valores em contrapartida a uma VPD. Novamente, não há necessidade de aprovação parlamentar para transferências de recursos a outros entes que decorra da legislação. As transferências constitucionais ou legais constituem valores que não são passíveis de alocação em despesas pelo ente público arrecadador. Assim, não há desobediência ao princípio do orçamento bruto, segundo o qual receitas e despesas devem ser incluídas no orçamento em sua totalidade, sem deduções. No entanto, alguns entes podem optar pela inclusão dessa receita no orçamento, e nesse caso, o recebimento será integralmente computado como receita, sem dedução orçamentária, sendo efetuada uma despesa orçamentária quando da entrega ao beneficiário para balancear os recursos que lhe são próprios. Importante destacar que os procedimentos contábeis deste item são aplicáveis apenas para recursos que, a princípio, não sejam próprios do ente arrecadador. Renúncia de receita orçamentária. O artigo 14 da LRF trata especialmente da renúncia de receita, estabelecendo medidas a serem observadas pelos entes públicos que decidirem pela concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, a saber. Artigo 14. A concessão ou ampliação de incentivo
O benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes: atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições. 1. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12, e que não afetará as metas de resultados fiscais previstos no anexo próprio da Lei de Diretriz Orçamentária. 2. Está acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Parágrafo 1º. A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que decorram a tratamento diferenciado. Parágrafo 2º. Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso 2, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não se aplica: 1. As alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos 1, 2, 4 e 5 do artigo 153 da Constituição, na forma do seu parágrafo 1º. E 2. Ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. Sobre as espécies de renúncia de receita, tem-se que a anistia é o perdão da multa, que visa excluir o crédito tributário na parte relativa à multa aplicada pelo sujeito ativo ao sujeito passivo, por infração cometida por este anteriormente à vigência da lei que a concedeu. A anistia não abrange o crédito tributário já em cobrança, em débito para com a Fazenda, cuja incidência também já havia ocorrido. Neste caso, deve-se proceder ao controle orçamentário da receita e da respectiva dedução, bem como o controle patrimonial, provocando a baixa de eventuais ativos já instituídos, sem envolver fluxo de caixa para os recursos relativos à anistia. A anistia é o perdão da dívida, ou a remissão é o perdão da dívida, que se dá em determinadas circunstâncias previstas na lei, tais como o valor diminuto da dívida, situação difícil que torna impossível ao sujeito passivo solver o débito, inconveniência do processamento da cobrança, dado o alto custo, não compensável com a quantia em cobrança, probabilidade de não receber, erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo, equidade e etc. Não implica em perdoar a conduta ilícita, concretizada na infração penal, nem em perdoar a sanção aplicável ao contribuinte. Neste caso, deve-se proceder ao controle orçamentário da receita e sua respectiva dedução, bem como o controle patrimonial, provocando a baixa de eventuais ativos já instituídos, sem envolver fluxo de caixa para os recursos relativos à remissão. O crédito presumido é aquele que representa o montante do imposto cobrado na operação anterior,
e objetiva neutralizar o efeito de recuperação dos impostos não cumulativos, pelo qual o Estado se apropria do valor da isenção nas etapas subsequentes da circulação de mercadoria. É o caso dos créditos referentes a mercadorias e serviços que venham a ser objetos de operação e prestações destinadas ao exterior. Todavia, não é considerada renúncia de receita o crédito tributário real ou simbólico do ICMS, previsto na legislação instituidora do tributo. A isenção é a espécie mais usual de renúncia e define-se como a dispensa legal pelo Estado do débito tributário devido. Neste caso, o montante da renúncia será considerado no momento da elaboração da LOA, ou seja, a estimativa da receita orçamentária já contempla a renúncia e, portanto, não há registro orçamentário ou patrimonial. A modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributo ou contribuições é o incentivo fiscal por meio do qual a lei modifica para menos sua base tributável, pela exclusão de quaisquer de seus elementos constitutivos. Pode ocorrer isoladamente ou associada a uma redução de alíquota expressa na aplicação de um percentual de redução. O conceito de renúncia de receita da LRF é exemplificativo, abarcando também, além dos instrumentos mencionados expressamente, quaisquer outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, conforme expressado no parágrafo 1º do artigo 14 da LRF. Nesse sentido, pode-se enquadrar outras operações realizadas pelos entes federados, tais quais a devolução de créditos fiscais, pois, no dispositivo supracitado, define-se o caráter de renúncia de receita, em que se reveste a devolução de créditos fiscais, ao se verificar que essa operação se traduz em benefício de natureza fiscal, que corresponde a tratamento diferenciado, tendo em vista que a assunção de recursos por parte do consumidor final não se dá de forma indiscriminada, mas apenas aquelas que se enquadrem nas regras legais previamente estabelecidas nesse contexto. Dessa forma, deverá obedecer a todos os preceitos da LRF e demais normas pertinentes sobre as condições para renúncia de receita, bem como ao padrão de dedução de receita orçamentária até seu limite de saldo respectivo. Demais especificidades neste tema encontram-se dentro da competência legislativa concorrente dos entes federados, conforme artigo 24 da Constituição de 88. A evidenciação de renúncia de receita poderá ser efetuada de diversas maneiras, sendo contabilizada somente nos casos em que seja possível mensurar um valor confiável. Assim, deve-se utilizar a metodologia da dedução de receita orçamentária para evidenciar as renúncias, com registro na natureza de receita orçamentária, objeto da renúncia pelo seu total, em contrapartida a uma dedução de receita, conta redutora de receita. Ressalta-se que, sob o ponto de vista patrimonial, havendo renúncia de receitas após o registro do ativo pelo regime de competência, deve haver a baixa patrimonial pelos valores denunciados. Exemplo 1. Diminuição de alíquota do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU. Vamos acabar o vídeo agora e depois a gente dá continuidade.